Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar uma olhada na melhor e mais cara placa-mãe que já passou por aqui. Eu tenho em mãos nada mais nada menos que a Asus ROG Rampage 6 Extreme Omega, uma placa absolutamente overkill que custa lá fora $800, aqui no Brasil chega a aparecer aí por R$4.700 para aquele usuário entusiasta que quer montar o melhor da plataforma X299, não liga para gastar muita grana. Nesse vídeo vocês vão conferir os principais detalhes, recursos da placa para overclockers, recursos avançados e testes com o melhor CPU que a gente pode colocar nela, que é o Core i9 9980XE, inclusive testes do VRM dessa belezinha. Vem comigo até o final. Equipado com sensor topo de linha e switches óticos de alta precisão, o novo mouse gamer Redragon King Cobra vem para trazer performance e um design diferenciado por um preço acessível. Confira mais detalhes pelo primeiro link na descrição. Pensando em comprar um novo PC ou fazer aquele upgrade, conheça e visite a loja Terabyte Shop, os melhores hardwares pelos menores preços. Deu tela azul nos seus jogos, seu hardware está apresentando problemas? Conte com a GTEC Informática, assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil. E para watercooler custo, importação sob demanda e componentes diferenciados, conheça e visite a Performance Solutions. Então nós temos aqui a caixa da placa, ela se assemelha às outras placas Asus ROG. Na parte de trás nós temos os principais recursos, especificações completas aqui da placa. Na lateral a logo ROG. Vamos para o que realmente importa, acessórios dela. A gente abre aqui e vê Republic of Gamers, um suporte, o que realmente importa, que é a placa, que a gente já vai dar uma olhada em detalhes nela. E como é uma placa que custa $800, a gente imagina que vai ter muita coisa aqui dentro. Então tem um folheto com vários adesivos, e a gente vê 4 compartimentos com vários acessórios. Vamos dar uma olhada em um por um agora. A primeira é uma badge da olho ROG, que você pode colar em algum lugar. Documentação, manual do usuário, mais documentação, um porta-copos ROG, que nós temos a antena Wi-Fi de alto desempenho. Desse lado nós vamos ter a Fan Extension Card, que é uma placa para você estender, colocar mais fãs, inclusive tem conexões RGB aqui também. A gente tem uma chave que a Asus envia, que é tanto Philips quanto Fenda, a gente pode inverter aqui. A ponte SLI High Bandwidth, ela já está obsoleta porque as placas da NVIDIA hoje usam o NVLink. Essa aqui é DIN M2, trata-se de uma placa com uma dissipação que você pode colocar 2 SSDs aqui dentro e instalar diretamente na placa-mãe ao lado dos slots de memória. Além disso, nós temos aqui vários parafusos para várias áreas da placa-mãe M2, a gente tem o Q-Connector para facilitar na conexão. A gente vai ter aqui do outro lado diversos cabos também. Nós temos 1, 2, 3 kits de cabos, ou seja, 6 cabos SATA, mais alguns cabos termistores, cabo de alimentação da Fan Extension Card, cabo RGB, enfim, você pode conferir no site do fabricante, pois são muitos itens e eu não quero perder muito tempo aqui. Vamos dar uma boa olhada então na Rampage Extreme Omega e olha só a estrutura dessa placa, ela é realmente muito robusta. Eu sei que isso é algo particular de cada um, mas eu acho ela muito bonita. Ela tem dissipadores aqui, ó, por praticamente a placa inteira. Aqui nós vemos um dissipador bem grande para os slots M2, o dissipador do chipset. Olha o tamanho desse dissipador do VRM, ele passa ali por um bom pedaço. Isso aqui não é só plástico, isso aqui é dissipador também. Tem alguns componentes que ficam por baixo desse painel aqui. E na parte de trás da placa, a gente tem backplate. Então, para trazer um reforço, ajudar também na dissipação. Aqui a gente tem o backplate na área do VRM, né, que tem alguns componentes aqui com thermal pad, conforme vocês podem ver ali. Então, realmente a placa é muito robusta, muito bem construída. Isso deixa ela com um peso inacreditável, são mais de 2 kg nessa placa aqui, certo? Uma outra coisa que chama a atenção, aqui nesse painel, a gente tem um painelzinho OLED que vai substituir o Q-Code nessa placa. Então ele mostra o status do post conforme você está iniciando a máquina, mostra a temperatura atual do processador, isso aqui pode ser configurado também aí no painel da Asus, ok? Além disso, falando de LEDs agora, mesmo essas placas mais
caras também trazem os LEDs, né? Não são só as mais baratinhas. Nós vemos LEDs nessa logo ROG do chipset e LED aqui na logo Rampage que fica nesse painel. Além disso, a gente tem também um circuito de LEDs aqui na lateral da placa que deixa um aspecto de aura em volta dela. Afinal, a placa tem o software chamado Aura RGB, acaba sendo uma própria referência ao software dela. Então essa placa, conforme vocês estão vendo, tem um tamanho diferente do tradicional. Ela é uma EATX, Extended ATX, então ela tem dimensões mais avantajadas, 30,5 centímetros por 27,7 centímetros, e vale ressaltar que não são todos os gabinetes que comportam placas desse tamanho. Então vale a pena você dar uma conferida, porque ela tem, por exemplo, slots dos dois lados, muitos componentes, coisas bem grandes aqui nessa placa. Se você gosta de ligar várias fãs, vários coolers, várias bombas de water cooler na sua placa-mãe, essa aqui com certeza atende a demanda. A gente tem nada mais, nada menos que 12 headers para fãs, fora aquela possibilidade de usar a fan extension card através de um conector aqui da parte de baixo e usar mais fãs ainda. Então aqui na lateral a gente tem o chassi fan 1. Na parte de cima nós vamos ter 3 headers, um é o CPU fan, o outro é o CPU opcional. Esse aqui é um header que a gente está usando para as fãs do dissipador. Então aqui a gente tem verdadeiramente um cooler no VRM, com 2 fãzinhas que ativam quando a temperatura chega em 60 graus. A gente vai ter ao longo da placa vários outros, por exemplo, o WAMP Fan, que é um header especial que trabalha com até 3 amperes. Na parte de baixo a gente vai ter vários outros também. Os headers específicos para water cooler, como WFlow, WIN, WOUT, mais chassi fan, o WPump, que é um header que também é especial, que trabalha com 3 amperes e vai ficar sempre aí em full speed, e enfim, chassi fan 2 aqui no canto também. Então realmente não vai faltar opções caso seja esse o seu caso. Headers RGB, a placa também tem uma boa quantidade. Aqui nós vemos o header de 12 volts, o header de 5 volts endereçável, e aqui na parte de cima nós vemos mais uma conexão RGB 12 volts. Caso você tenha achado pouco, sempre existe a opção de usar a Fan Station Card, que vai trazer mais conexões disponíveis para vocês. Aqui nós temos o socket LGA 2066, que é o substituto do 2011 V3 das placas X99. Ele mantém a retrocompatibilidade com os coolers que eram utilizados nos sockets high-end da Intel antigos. Então é bem provável que você vai continuar usando o mesmo cooler, ou você pode, é claro, optar por comprar um outro. Essa placa tem uma alimentação robusta por ser uma placa voltada para overclockers, usuários entusiastas. Então nós temos 2 conectores de 8 pinos, apenas um é o obrigatório, mas utilize os 2 para você ter uma maior estabilidade, especialmente quando você for utilizar aqueles CPUs mais robustos como o 9980XZ. Então aqui, conforme eu falei para vocês, essa placa não traz simplesmente um dissipador no VRM, mas sim um cooler no VRM. Nós temos 2 fanzinhas aqui, tem um heat pipe que passa por todo esse bloco e faz a conexão com esse bloco secundário aqui. Eu vou desmontar isso aqui para a gente dar uma olhada com mais detalhes. Eu tive que desmontar a placa quase inteira para poder chegar a parcialmente remover o dissipador do VRM. Olha só o tamanho desse dissipador. Ele tem thermal pads ali num chip de rede de 10 gigabits e thermal pads em todos os indutores e todos os MOSFETs ali. Realmente é um super dissipador. Eu nunca tinha visto um dissipador tão grande como esse aqui. E nós estamos vendo aqui o VRM, que é igualmente impressionante. São nada mais nada menos que 16 fases para o processador, através de 2 conectores de 8 pinos. E se a gente dá uma olhada aqui, o PWM utilizado é um IR352001, ele trabalha em 8x0. Então, como ele controla as 16 fases? Se tivesse doublers, os duplicadores, a gente falaria que as 16 fases são tratadas de forma individual. Mas a ASUS está usando um novo design, que é um tanto quanto controverso, isso está presente em placas V390 deles também, onde a cada 2 indutores e 2 DRMOS, eles consideram uma fase. Então eles eliminam os doublers, com isso melhorando a resposta dos transientes, mas
Tecnicamente falando, o VRM aqui não é de 16 fases, e sim de 8 fases, tecnicamente falando, ok? Lembrando para vocês que já existem PWMs capazes de controlar todas as 16 fases, mesmo sem doublers, que é o caso do Infineon XDPE, que foi equipado aí numa placa-mãe recente, a X570 Aorus Extreme, certo? Então, sendo 16 fases ou 8 fases com componentes duplicados, eu precisaria de um osciloscópio para testar essa questão aí da eficiência. O que eu posso fazer para vocês é um teste prático no Blender, que é onde eu acredito que esse tipo de placa e esse tipo de processador vai ser utilizado. Então, testando a temperatura do VRM numa renderização pesada, nós vemos que por cima dos dissipadores variou entre 46 e 66 graus, pela frente, na região do VRM, até 69 graus. O CPU ficou bastante estável, por volta dos 3.800 MHz, em todos os 18 núcleos e 36 threads. Em overclock, pouco acima dos 4 GHz, o VRM ainda permaneceu com uma ótima temperatura e não houve throttling, mostrando que a placa suporta bem mesmo o melhor processador para ela. Testando o desempenho do CPU em Blender Classroom, uma demo disponível no site do software, o CPU terminou o render em pouco menos de 7 minutos, enquanto que CPUs como 8600K finalizam em 22 minutos, para que vocês tenham uma ideia de comparação. Em Cinebench R20, nós vemos a monstruosidade do CPU, que faz quase 9.000 pontos no multicore, mostrando todo o seu potencial em aplicações que escalam bem múltiplos núcleos. Um dos diferenciais da linha high-end da Intel é o suporte ao Quad-Channel diante do Dual-Channel das plataformas mainstream. Essa placa suporta, conforme vocês estão vendo, 8 slots de memória DDR4, onde você pode fazer Single, Dual ou Quad-Channel, até 128 GB de memória, na frequência de até 4.266 MHz em overclock. Nos meus testes, um kit Quad-Channel 3.200 MHz rodou sem nenhum problema, entregando acima dos 80 GB por segundo na leitura e escrita de RAM. Os slots possuem trava apenas desse lado aqui, já que se eles tivessem trava desse outro lado, a gente teria problemas, porque a placa de vídeo no slot X16 inicial que ficaria muito perto e você precisaria tirar a placa de vídeo toda vez que você precisasse, por algum motivo, remover os módulos de memória RAM, ok? Aqui na parte lateral da placa nós temos diversos recursos, como por exemplo o DIN M2, aquele slot que eu falei para vocês que parece slot de memória, mas não é. Você pode colocar aquela placa adaptadora para M2 e assim você pode ter 4 SSDs M2 nessa placa, 2 através dessa placa, 2 através dos slots M2 aqui presentes na placa-mãe. Nós temos alguns headers avançados e slow mode, a gente tem LEDs indicativos do status do post, LEDs indicativos dos canais de memória, header USB 3.1 frontal, isso aqui não está presente em todas as placas-mãe atuais, header USB 3.0 frontal, 6 conexões SATA 6 GB, conexão U2, também poucas placas-mãe trazem isso. Na parte de baixo, a gente tem mais recursos ainda, por exemplo, o BIOS Switch, para você alternar entre as duas BIOS disponíveis, tem mais alguns switches avançados, os headers do painel frontal, as conexões ali relacionadas à placa extensora que eu mostrei para vocês. A gente tem mais um header USB 3.0 frontal, 2 headers USB 2.0 frontal. A gente tem alguns botões aqui, o Safe Boot e o Retry Button. O Safe Boot a gente pode reiniciar o sistema de uma forma segura em uma configuração avançada de overclock. Botão Reset, botão Start e a conexão de alimentação extra do PCI Express caso você esteja usando múltiplas placas de vídeo, além da conexão de áudio, e o áudio aqui nessa placa é mais avançado em relação às placas convencionais que nós vemos aí. Conforme eu falei para vocês, essa placa traz 2 slots M2 que ficam por baixo desse dissipador aqui, que atua propriamente dito como um dissipador para eles, já que os SSDs têm esquentado bastante ultimamente. Ambos suportam PCI Express 3.0 X4, mas apenas o primeiro suporta o M2 do tipo SATA. Claro que uma placa tão cara dessa, por que alguém colocaria um SSD do tipo M2 SATA? Mas existe a possibilidade. Essa placa tem apenas 4 slots PCI Express, 3 X16, 1 X4 para você usar com placas de captura avançadas que existem hoje em dia. E eles vão funcionar de acordo com o CPU que você utilizar. Se o CPU tiver 44 lanes PCI Express, vai funcionar da seguinte forma: X16, 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 X8
e X8, ok? Ou seja, funciona o SLI Crossfire em X16, se você colocar uma terceira placa, aí o último slot e o segundo slot vão trabalhar em X8. Se o CPU for de 28 lanes, X16, X16, X8 ou X8, X8, X8 3.0, tudo bem? E por fim, na parte de trás da placa, vamos dar uma olhadinha aqui em mais detalhes. Como essa placa é high-end, topo de linha, a gente tem o recurso de BIOS Flashback, que permite você recuperar a BIOS caso ela esteja corrompida, o Clear CMOS em forma de botão, a conexão Wi-Fi de alto desempenho, que ele é 2.4, 5 GHz, A, B, G, N e AC, e Bluetooth 5.0. A gente tem aqui 10 USBs 3.0, duas USBs 3.1, achei uma quantidade até pouca de 3.1, dual LAN, né, LAN de 10 gigabits para servidores, aí, aqueles suítes de alto desempenho, e a LAN convencional de 1 gigabit, e a conexão de áudio 8 canais com entrada ótica. Sempre que chega ao final de um review de placa-mãe ou placa de vídeo, as pessoas me perguntam se vale a pena baseado no que o produto oferece e o seu preço, ou na minha opinião, analisando as características, não é? Mas tem certos tipos de produtos que é um pouco complicado você falar se vale ou não a pena, porque para a maior parte das pessoas, um produto desse aqui, ou um CPU como o Core i9 9980XZ não valem a pena simplesmente porque são artigos de luxo. Uma placa dessa aqui, no meu parceiro Performance Solutions, está aqui na descrição, você acha por R$ 4.700 à vista. O Core i9 você acha aí em algumas lojas, em raras oportunidades, por mais de R$ 15.000. Então, somando, a gente tem um carro popular aqui. Aí você poderia falar, pô, realmente não vale a pena. Mas existe um público bem seleto ali, aquele 1% que realmente não liga para gastar e que é o melhor do melhor para trabalhar com 18 núcleos e 36 threads, que é o caso que a Intel oferece nessa plataforma. Embora, é claro, exista plataformas concorrentes, como o Threadripper, que tem até mais núcleos, os próprios Xeon também oferecem mais núcleos, mas essa é uma plataforma que faz o meio campo entre o game e entusiasmo e a parte mais voltada para workstation, trabalho, enfim. Então, existe um público, senão os próprios fabricantes, Intel, ASUS e outras marcas não lançariam esse tipo de produto. Se você é esse público, se você faz parte dele, essa aqui é uma placa extremamente robusta para ser utilizada com CPUs, como por exemplo o 9980XZ que eu analisei aqui no canal. Certamente você vai recorrer à importação dessa placa, lá fora ela tem 3 anos de garantia, aqui no Brasil creio que com a Performance Solutions a garantia deva ser padrão de 1 ano, mas aí cada um avalia o que achar melhor. Ok, pessoal? Muito em breve eu vou trazer mais vídeos de mais placas-mãe da ASUS e de outras marcas aqui no canal. Então, caso você se interessou, se inscreva no canal, deixe o seu comentário com as suas sugestões de quais placas poderiam aparecer aqui, e se você faz parte do 1% que compraria essa placa, comenta aqui embaixo também. Um grande abraço e até mais.